Será que a mediunidade, o psiquismo em geral, que é considerado paranormal, possui algum tipo de genética? Ou seja, é possível encontrar indícios de mediunidade expressos nos genes humanos? Que coisa, né? É o que diz uma pesquisa preliminar, até bastante polêmica, e que nós vamos esmiuçar neste episódio de ciência espiritual, pessoal. Confiram. Pois é, pessoal, bastante polêmica, por sinal, essa pesquisa. E de tanto sair na imprensa e de tantas pessoas me perguntarem, eu não tenho como não analisar. Vai ser uma análise longa, já vou avisando para vocês, mas exatamente para esmiuçar todos os prós e contras dessa pesquisa, suas polêmicas, ponto e contraponto vai ter, inclusive. E a minha opinião no final, né, sobre o que eu acho que isso quer dizer, se tem relevância mesmo para uma, não digo validação da espiritualidade frente à ciência, mas pelo menos uma aproximação, e é exatamente esse o objetivo da playlist Ciência Espiritual aqui. E para isso, então, eu vou analisar o material desses dois pesquisadores. Outros se associaram, mas os principais são eles. O Wagner Gattas, né, e o Alexander Moreira Almeida, que eu conheço pessoalmente, já conversei com ele muitos anos atrás, e que lançaram, ainda não está, né, totalmente publicado, está na fase que se chama de pré-proof, né, ainda está sendo avaliado, está sendo, na verdade, revisado para publicação, mas o cerne do texto já está disponível, né, já consegui baixar esse material e é o que eu vou apresentar para vocês hoje aqui, desses dois pesquisadores aqui, entre outros, né. Mas o fato é que a notícia sobre isso ultimamente tem chamado muito a atenção, é coisa que rende matéria mesmo, né? Infelizmente é assim que as coisas são, um sensacionalismo, digamos assim. E por isso que vocês procurarem genética da mediunidade, vai aparecer o trabalho deles aí, com toda certeza, muito claramente. Bom, mas eles têm um outro trabalho, um trabalho anterior, que foi uma pesquisa com médiums para avaliar se eles tinham alguma tendência a ter problemas de saúde mental. Esse trabalho, chamado Experiência Anômala Espírita Não Está Associada à Psicose, ele foi publicado em 2024, em abril de 2024. E nós fizemos, inclusive, um episódio sobre essa pesquisa deles, que foi o episódio 22 da playlist Realidade Paralela, intitulado Experiências Anômalas de Consciência. Então, se vocês forem lá no episódio 22, vocês vão, né, foi publicado em 2 de outubro de 2024, vocês vão ter mais detalhes sobre essa primeira pesquisa. Mas eu, mesmo assim, vou analisar algumas coisas que eu não falei naquele episódio, como introdução à pesquisa nova que eles apresentaram sobre a genética da mediunidade. É porque uma pesquisa tem relação com a outra. Elas estão dentro do mesmo escopo de pesquisa deles, né? Então, primeiro eles quiseram avaliar o risco de psicose em médiums, se é, digamos assim, trocando em miúdos, qual a possibilidade de um médium realmente ter doença mental. É tão provável quanto uma pessoa que não é médium? É mais provável do que alguém que não é médium? É menos provável do que alguém que não é médium? Aí vocês vão ver a pesquisa deles. Depois de avaliar isso, é que eles avaliaram possíveis indicativos genéticos para a mediunidade. Vamos ver se isso realmente tem algum sentido, né? É uma questão da gente avaliar. Mas eu vou começar aqui com um resumo de matérias jornalísticas que saíram, né, desde o final de fevereiro até início de março de 2025, dando alguns detalhes rápidos sobre essa pesquisa, sobre as alterações genéticas em médiums, e depois nós vamos começar a analisar os artigos em si. Óbvio que eles têm muitas partes técnicas, gente,
E eu não vou me deter em questões técnicas sobre genética, porque a maioria vai achar muito chato, difícil, não vai entender e não é tão relevante para a nossa análise. Mas quem quiser, né, se deter nisso, o link desse pré-proof deles, desse artigo ainda não finalizado, mas é só uma questão de revisão de português e tudo mais, o cerne ali, pode acessar o link e ir lá e ter acesso a toda essa parte técnica. Alguém, né, que queira, que é especializado em genética, quiser fazer alguma contestação, fique à vontade nesse sentido, ok? Mas vamos ao que dizem as matérias jornalísticas nesse sentido para que a gente possa ir adiante. Um time de pesquisadores da Universidade de São Paulo, que é a USP, da Universidade Federal de Juiz de Fora, a UFJF, e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, né, se propôs a descobrir se pessoas com alegadas capacidades mediúnicas têm algo de diferente no seu genoma em comparação com o restante da população. As descobertas são interessantes e os resultados já foram aprovados para publicação na Revista Brasileira de Psiquiatria. Um pré-print já está disponível no site da publicação, que é chamado Pré-Proof, né, que eu já acessei e vou mostrar os principais trechos para vocês também. A ideia foi do professor Wagner Gattas, que eu já mostrei a foto dele para vocês, né, do Laboratório de Neurociências da Faculdade de Medicina da USP. Ele e seus colegas já haviam avaliado se havia algo particular relativo aos médios em termos de distúrbios mentais, e segundo eles não há. Nós vamos falar, né, desse artigo daqui a pouquinho, eu vou ler as partes principais dele. Outros estudos já examinaram médiums com tecnologias como ressonância magnética e eletroencefalograma, mas os responsáveis pelo estudo não encontraram na literatura nenhuma tentativa de encontrar características genéticas peculiares dos médiums, né? Não queríamos provar que a mediunidade existe, queríamos estudar uma característica das pessoas que se dizem médiums, para ver se componentes genéticos explicam essa característica, foi o que disse o Wagner Gattas, né? Entre 2020 e 2021, o grupo selecionou 54 pessoas com habilidades mediúnicas reconhecidas, infelizmente isso é muito subjetivo, né, gente, mas é assim que eles colocam, que tinham mais de 10 anos de atividade e que não recebiam por isso. Um segundo grupo era formado por parentes de primeiro grau desses médios em ordem de preferência, irmãos do mesmo sexo, irmãos de sexo diferente, pais, filhos e meio-irmãos, resultando em 53 pessoas, porque 2 dos médiuns eram irmãos gêmeos idênticos, bastando um parente para comparação. Todos ofereceram amostras de DNA com análise do exoma, que é aquela parte do código genético contendo os genes que codificam as proteínas. Por que não analisar o genoma completo, né, se poderia perguntar? O exoma compreende apenas 1 a 2% do genoma, mas esses genes são responsáveis pela codificação de 85% das proteínas necessárias para a nossa vida. Então isso facilita um pouco a pesquisa, né? A chance de haver associações de qualquer traço, por exemplo, de uma doença ou uma característica da personalidade é maior no exoma, onde também temos uma identificação maior das funções dos genes, explica o professor Gattas. Na comparação dos médiuns com parentes não médiums, os pesquisadores viram que os médiuns tinham 15.669 variações que afetavam 7.269 genes. Os cientistas então estabeleceram uma linha de corte, buscando apenas os genes que tinham alterações em pelo menos 1/3 dos médiuns e terminaram com uma lista de 33 genes, cujas variações foram encontradas nos médiuns, mas não nos seus parentes. Em tese, tratando-se de duplas de pessoas com laços de primeiro grau, esses genes não deveriam ter alterações, ou as variações deveriam ocorrer de forma mais aleatória. Aí eu pergunto, tá, mas por que haveria essa variação? Até porque se há consanguinidade e tudo mais ali. O que causaria essas mudanças genéticas se elas realmente tiverem a ver com mediunidade? Elas vêm do nada? Elas são alguma coisa que vai sendo passada de geração a geração, às vezes recessiva, ou seja, pode ficar uma geração alguma sem aparecer em ninguém, de repente aparece, mas isso seria algo meramente genético e não sei se tem a ver com evolução espiritual, gente, mas vamos lá. Com um número grande de variações, é possível que algumas existam somente por acaso, mas o que encontramos foram diferenças bastante consistentes e a probabilidade de elas terem ocorrido por acaso é menor que 1 para 1000.
afirma Gattas. O psiquiatra Alexander Moreira Almeida, que é o segundo que eu mostrei na foto ali, né, da UFJF, coautor do estudo, ainda lembra que a pesquisa incluía um terceiro grupo, que eram 12 médiums sem parentes, e que também tinha, em sua maioria, as mesmas alterações genéticas. Então é um grupo para validação, né? Eles pegaram um grupo de 54 médiums com os seus parentes não médiums, acharam essas correlações, inclusive as 33 genes, né, que mais variaram, e compararam com um grupo de outros 12 médios que não tinha nada a ver com eles, não tinham outros parentes, só para ver se mantinham. E segundo eles, têm as mesmas alterações genéticas, né? Desses 33 genes, os que tiveram os maiores índices de alteração têm relação com o sistema inflamatório e imunológico. O campeão é o chamado MUSIN19, que foi encontrado alterado em 87% dos médios em comparação com seus parentes. E aqui é uma incrível coincidência, já que ele atua na glândula pineal, um pequeno órgão localizado dentro do crânio que produz a melatonina e regula nosso relógio biológico, e onde, segundo o filósofo René Descartes, mora a alma humana, né? Mas calma lá, nada disso quer dizer que os pesquisadores acharam o gene da mediunidade, gente. Afinal, eles mesmos ressaltam que acharam correlação, mas isso não é a mesma coisa que achar causalidade. Isso é muito importante, gente, porque quando a gente acha correlação, não significa que é o causador. Não significa que esses 33 genes, principalmente correlatos, são causadores da mediunidade. Os próprios pesquisadores afirmam isso. Então, qualquer matéria que dê a entender que esses genes determinam a mediunidade não corresponde àquilo que os pesquisadores mesmo estejam afirmando. Tanto que ele diz assim: acho pouco provável que um determinado gene seja responsável por um traço tão complexo quanto a mediunidade, antecipa Gattas. Com certeza ele está aqui antecipando milhões de críticas que até eu mesmo faria caso ele não tivesse dito isso, né? O próximo passo é óbvio para qualquer um que saiba como a ciência é construída: replicar o estudo com uma nova amostra. Se obtivermos os mesmos resultados, o achado fica mais robusto. Aí sim vamos identificar cada um desses 33 genes e sua função, e poderemos começar a formular hipóteses de causalidade. Mas mesmo assim isso vai ter de ser comprovado ou falseado experimentalmente, afirma o professor da FM USP, né? Os genes frequentemente têm várias funções. Esses genes estão envolvidos muitas vezes em aspectos sensoriais, epiteliais e imunológicos. Mas não quer dizer que não tenham outras funções, e pode ser que estejamos descobrindo algo nesse sentido, mas isso ainda vai exigir muita investigação, diz o Moreira Almeida. O psiquiatra da UFJF, né, o Moreira Almeida, é diretor do Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, NUPES, né? Ele gosta muito de usar a analogia da televisão quando fala das relações entre mente e cérebro, né? O televisor não gera imagem, como o cérebro não gera mente. Ele apenas retransmite a imagem gerada em outro lugar. E o faz de acordo com suas limitações, pois cada tipo de aparelho tem uma capacidade diferente de captar e retransmitir essa imagem, né? Preto e branco, em cores, em SD, HD, 4K, o que for, né? Que pode inclusive ser exibida em outros aparelhos que não o televisor, como um smartphone, por exemplo. Seriam esses genes umas pecinhas especiais que permitiriam a uma TV de tubo captar e transmitir em alta resolução? Pois é, né? É possível que o cérebro dessas pessoas seja mais poroso, mais permeável, capte aspectos da realidade que não sejam captados normalmente. Esse filtro do cérebro pode ser um pouco mais poroso mesmo, diz Moreira Almeida. E então, nesse caso, o que eles querem dizer é que seriam pessoas, né, com esses genes, então, com mais possibilidade de captar um outro nível de realidade. É onde a mediunidade funciona, digamos assim. Não é ainda a relação de causalidade, mas poderia facilitar o processo. Até porque nós não podemos esquecer que mesmo no espiritismo, né, praticamente sempre se afirma que todo mundo, de certa forma, é médium, só precisa desenvolver. Então, segundo ele, talvez o que eles venham a dizer no futuro, é que as pessoas que tenham esses genes podem ter um pouco mais de predisposição, né, ajudada pela biologia, inclusive, então, para essas captações. Bom, não sei, é a pesquisa a ser feita ainda, né? Moreira Almeida acha que a dicotomia entre natural e sobrenatural precisa ser superada.
Eu não gosto dessa palavra sobrenatural. É uma divisão problemática, artificial. Aliás, o próprio Rupert Sheldrake, famoso, né, pesquisador dos campos morfogenéticos, diz algo assim também parecido num livro recente dele chamado A Ciência da Prática Espiritual, né? E nós ainda vamos fazer vídeo sobre esse livro do Sheldrake. Aí ele diz assim, o Moreira Almeida: eu defendo o que chamamos de naturalismo expandido, a ideia de que a natureza não se compõe apenas do aspecto físico, mas também pela consciência, pela mente, pela dimensão espiritual ou mental. Isso inclusive nos permite poder investigar cientificamente esses aspectos da natureza, defende o psiquiatra. O Wagner Gattas vai na mesma linha. O papel da ciência é nos ajudar a compreender melhor o mundo. A neurociência, minha área, busca conhecer as relações entre o nosso mundo e o cérebro, entre o cérebro e a mente. Ao decidirmos buscar, pesquisar a mediunidade procurando elementos genéticos, estamos lançando uma luz de seriedade científica no estudo de fenômenos espirituais, ele defende. Sim, podemos dizer que sim. Podemos dizer que sim. Mas um detalhe, o que ele chamou aqui de naturalismo expandido, que seria para justificar essa pesquisa toda. Antes a gente precisa entender o que é o naturalismo para entender o que ele quis dizer com isso. Eu tenho aqui um resuminho para falar para vocês aqui, para vocês, do que seria o naturalismo científico, ao qual ele se refere, obviamente, O naturalismo científico, não expandido, como ele fala ali, é uma filosofia metafísica que defende que tudo que existe ou acontece é natural e pode ser explicado cientificamente. Mas quais as características desse naturalismo científico? Repudia a existência de entidades que não possam ser explicadas cientificamente. Seja Deus, espíritos, deuses, seja o que for. É uma evolução do realismo, também podemos dizer. Utiliza métodos de análise e compreensão da sociedade também. Propõe o estudo do homem biológico e suas ações a partir da hereditariedade, que é o que eles também fazem. E insiste que não é possível distinguir entre entidades naturais e sobrenaturais. E aí eles estão dentro de um materialismo. Sim, estão dentro de um materialismo. Essas coisas estão bem aí. E aí que ele fala do que seria então o naturalismo expandido, sendo a ideia de que a natureza não se compõe só desse aspecto físico, extrapolando o realismo convencional, fisicalista, mas também se compõe do que ele chama de consciência, mente, dimensão espiritual ou mental. Veja que interessante que ele nem usa a palavra espírito aqui, sendo já mais moderno na forma de colocar. Eu particularmente acho sim, além de entender que o mundo físico está aí, existe, pode ser pesquisado, tudo, mas mesmo os limites do que nós chamamos de mundo físico para sequer justificar um naturalismo fisicalista, tem mudado ao longo do tempo. A visão que se tinha na física do que era a realidade, antes da física quântica é uma, depois da mecânica quântica é outra, e esses conceitos vão mudando ao longo do tempo, as teorias vão se refinando, e aquilo que nós considerávamos mundo material há 100 anos, 200 anos, é bem diferente daquilo que nós consideramos hoje. Estou falando de ciência, digamos assim, oficial, ortodoxa, nem estou falando de coisas alternativas. Mas ele coloca, assim, que esse aspecto chamado consciência, que é um termo que eu prefiro mais do que espírito ou outras coisas, mas o que ele coloca dentro da dimensão espiritual precisa também ser considerado. Faz sentido? Faz. O Rupert Sheldrake, por exemplo, no livro A Ciência da Prática Espiritual, até ele considera que isso não é sobrenatural mesmo e que as capacidades psíquicas são uma forma de coisa natural. Então ele inclui ainda num naturalismo, quase numa ideia de naturalismo expandido, como faz aqui o Moreira Almeida, embora não use esse termo, mas ele até pretende que na verdade seja naturalismo natural, normal, mas que os cientistas não reconhecem essas capacidades. Bom, podemos ter várias opções aí. Nesse caso, o Sheldrake consideraria o naturalismo comum, o fisicalista, do mundo físico, um naturalismo que então o Moreira Almeida chama de expandido, que incluiria os poderes psíquicos, como a mediunidade, e aí um terceiro nível, que aí sim ele chamaria de coisas espirituais, que aí estariam num nível de consciência mais profundo.
São divisões diferentes, mas acho que dá para a gente considerar aqui nas nossas argumentações. Pois bem, para que a gente comece a entender então, o que eles descobriram agora, eu vou retomar então um pouco daquele artigo que eles publicaram em abril de 2024, que é o Experiência Anômala Espírita Não Está Associada à Psicose, que foi na mesma revista, né? E, inclusive eu não tinha acesso ao artigo completo, mandei um e-mail para eles e eles me liberaram essa cópia, né, desse artigo. Eu disse que ele seria usado em um vídeo, né, de análise do material e foi tudo tranquilo, foi bem tranquilo. Então eles liberaram isso que eu vou usar para vocês aqui. O outro está público, então tranquilo. Mas então vou me referir ao artigo que foi recebido, né, pela Revista Brasileira de Psiquiatria, em fevereiro de 2023, né, revisado em 2024 e publicado em abril de 2024. Na introdução, eles diziam o seguinte: que experiências anômalas são experiências que geralmente não se encaixam em explicações convencionais, e estudos relatam que elas são comuns na população em geral. Apesar da maioria dos indivíduos que as vivenciam serem saudáveis, essas experiências podem se sobrepor a sintomas mentais, pois abrangem fenômenos como pensamentos delirantes, alucinações visuais e auditivas, sensações de premonição e experiências fora do corpo. Às vezes chamadas de experiências psicóticas, mais recentemente o termo experiências anômalas tem sido preferido por ser mais neutro e não patologizante. Faz sentido, né? Dados sugerindo como avaliar o diagnóstico diferencial ainda são escassos, e as evidências disponíveis têm algumas deficiências metodológicas, como a descrição pobre da fenomenologia e a falta de grupos de comparação que previnam fatores de confusão, como fatores socioculturais, educacionais e genéticos. Aí nesse primeiro artigo eles dizem que o presente estudo teve como objetivo distinguir a experiência anômala normal daquela patológica. Realizamos uma avaliação clínica e sociodemográfica de uma amostra nacional de médiuns espíritas brasileiros, não considerou outros tipos de psíquicos, então, né, não espíritas, reconhecidos por seus pares como médiuns excepcionais. O que eu concordo com os críticos é bastante subjetivo, né? Comparamos esses médiuns com seus parentes de primeiro grau que não apresentavam mediunidade, controlando assim os antecedentes socioeconômicos e culturais e parcialmente as variáveis genéticas, pois esses fatores podem influenciar tanto as preferências religiosas e o envolvimento com experiências místicas, quanto a saúde mental, representando, portanto, potenciais variáveis de confusão. Ok. Aí eles explicam um pouco os métodos, que também tem umas partes complexas que eu vou passando por cima, né? Este é um estudo transversal de que recrutou médiuns e seus parentes de primeiro grau em todo o território brasileiro de abril de 2020 a abril de 2021. Foi um ano. Os critérios de inclusão dos médiuns foram, né, para essa primeira pesquisa: pelo menos 10 anos de experiência em mediunidade, praticar pelo menos uma vez por semana, ser reconhecido por seus pares com alta capacidade, que é um elemento super subjetivo, trabalhar de graça, que é um elemento que também pode ser considerado relativo, né? Porque mesmo não sendo cobrado, pode haver um elemento de fama, de ego, né, alguma coisa assim. E ter um histórico consistente de obtenção de informações anômalas, verificáveis e precisas. E esse é um fator interessante, que talvez seja um dos fatores mais importantes no processo, que tem que ser melhor analisado em pesquisas futuras. Esse é o critério de inclusão dos médiuns, né? O critério de inclusão dos parentes dos médiuns, que depois foi usado também na outra pesquisa, que é a da genética da mediunidade, foram os seguintes: tem que ser adultos, parentes de primeiro grau, não ter mediunidade, o que pode ser meio subjetivo, podem só nunca ter desenvolvido. E o estudo deles foi aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, né? Todos os participantes deram seu consentimento informado por escrito. Aí eles disseram: coletamos dados sociodemográficos, avaliamos as habilidades mediúnicas por meio de um instrumento desenvolvido pelo grupo e vários outros métodos que eles citam ali, que é chatinho de ler, né? E quais foram os resultados? Vamos direto para os resultados. Incluímos 140 indivíduos, 78 médiuns e 62 controles. É essa que procurava descobrir se os médiuns tinham uma tendência a problemas de saúde mental ou não, né? Os médiuns eram mais velhos, mais educados, pontuaram mais alto em religiosidade organizacional, privada e intrínseca,
bem como em espiritualidade, experiência em comum e domínios psicológicos da qualidade de vida. As habilidades mediúnicas foram 92,3% psicofonia, 66,7% psicografia, 56,4% incorporação, 50% espíritos videntes, 46,2% projeção, 37,2% espíritos ouvintes, 30,8% cura, 15,4% efeito físico e 7,7% pintura mediúnica. Aliás, uma coisa cada vez mais rara hoje em dia, né? Sintomas negativos, desorganização cognitiva e impulsividade não previram mediunidade no primeiro modelo. Por outro lado, a mediunidade pode ser prevista por religiosidade organizacional, privada e intrínseca, espiritualidade, experiências em comum, sintomas prodrômicos e dimensões psicológicas da qualidade de vida que previram mediunidade. Bom, a análise de regressão revelou que desorganização, paranoia ou desconfiança, anedonia e outros sintomas negativos não estavam associados a ser médium, enquanto uma associação foi encontrada com mudanças positivas na senso-percepção. Ok. Aí na parte de discussão dos resultados, né? Médiums não diferiram de controles em relação a variáveis que sugerem transtorno mental como desorganização cognitiva, anedonia introvertida, paranoia, desconfiança, não conformidade impulsiva e menor qualidade de vida. Apenas itens que avaliaram mudanças na senso-percepção previram mediunidade. Então, nessa lógica, os médiums não têm maior possibilidade de problemas mentais do que uma pessoa não médium. Basicamente é isso. Estudos comparando sintomas psicóticos positivos apontaram para a mesma direção. A presença de percepções extrasensoriais, como alucinações ou experiências dissociativas, e a presença de crenças paranormais, assim como sua intensidade, não diferiram grupos médiums de não médiums. Mesmo com fenômenos altamente floridos, frequentes e duradouros, como relatado por esse estudo, exceto por delírios paranoicos e persecutórios, esses achados apoiam a hipótese da literatura de que existe uma sobreposição fenomenológica entre experiências anômalas saudáveis e sintomas psicóticos, especialmente em sintomas positivos. Em consonância com nossas descobertas, estudos relataram que desconfiança, sintomas negativos e angústia são mais frequentemente apresentados em grupos clínicos do que não clínicos com experiências anômalas. E, em suma, sintomas negativos, desorganizados e paranoicos parecem ser os verdadeiros marcadores de transtornos mentais. Na época, eles já reconheciam as limitações, dizendo assim: nosso estudo tem algumas limitações. Incluímos apenas médiuns da religião espírita, verdade? No entanto, os médiuns apresentaram uma fenomenologia semelhante à relatada em diferentes contextos e países, como experiências fora do corpo e relatos de ver ou ouvir espíritos. Não avaliamos formalmente os médiuns, mas uma boa saúde mental pode ser inferida pelo bom nível de qualidade de vida e funcionalidade. Esse é um ponto problemático, gente. Essa inferência aqui é problemática no método científico, mas vamos lá. A amostra de médiuns era mais velha, mas controlamos todas as análises para a idade. Temos pontos fortes. Inscrevemos uma grande amostra de médiuns com histórico florido e duradouro de experiências anômalas. Nós os comparamos a um grupo que compartilhava fatores genéticos, socioculturais e econômicos semelhantes. Em suma, nosso estudo sustenta a hipótese de que a presença de alterações na percepção sensorial por si só não indica necessariamente psicopatologia, o que eu concordo, né? Independente da questão, da opinião que eu vou ter na parte da genética da mediunidade, em relação a isso eu concordo, que não só médiuns, canalizadores, psíquicos, videntes em geral, não são indício de psicopatologia mesmo. Em outras palavras, a fenomenologia das alterações na percepção sensorial por si só não parece sinalizar de forma confiável a presença de psicopatologia, que eu concordo exatamente. Em vez disso, nossas descobertas sugerem que os principais marcadores de doença mental estão mais intimamente ligados à desorganização cognitiva e comportamental, isolamento social e afetivo, bem como impulsividade. Mais nisso do que no fato de se trabalhar com mediunidade, por exemplo. É isso que eles querem dizer.
Então, quem foram os autores desse primeiro estudo que confirmou que médiums não têm problemas mentais necessariamente a mais do que qualquer pessoa não médium? Foi o Alexander Moreira Almeida, né? A Mariana de Abreu Costa e o Wagner Farid Gattas. Né? Esses foram os autores na época. Né? Bom, aí nós já podemos ir para o estudo realmente importante, que é o que está sendo agora, né, discutido em todos os lugares, em toda a imprensa, em grupos espirituais também. Que é esse que foi enviado à Revista Brasileira de Psiquiatria em 4 de outubro de 2024 e foi aceito em 24 de dezembro e ainda não foi publicada sua versão final, que é o texto chamado Genes Candidatos associados à mediunidade espiritual. Uma análise completa do sequenciamento do exoma de médiums altamente dotados. Então os autores aqui já são outros, já são vários, né? Os mesmos daquele outro e mais alguns. O Wagner Farid Gattas, a Mariana de Abreu Costa, que também participou do estudo anterior, Angélica Salatino Oliveira, Daniel Gaspar Gonçalves, Leda L. Talib e o Alexander Moreira Almeida, que também fez parte do estudo anterior. Inclusive lá o texto diz assim: esta é uma versão preliminar, não editada, de um manuscrito que foi aceito para publicação no Brazilian Journal of Psychiatry, ou seja, jornal brasileiro, né, de psiquiatria. Como um serviço aos nossos leitores, estamos fornecendo essa versão inicial do manuscrito. O manuscrito ainda passará por edição de texto, composição e revisão da prova resultante antes de ser publicado na forma final. Mas já podemos analisá-lo porque ele está disponível, né? A versão final pode apresentar pequenas diferenças em relação à versão atual, mas o escopo de todos os argumentos deles e conclusões está aqui e raramente vai ter alguma mudança relevante. Bom, como a palavra exoma, né, que foi analisado, e não o genoma, vai ser muito usada aqui no texto, então vou dar mais uma explicaçãozinha do que é um exoma. Né? Exoma é um exame genético que analisa o conjunto de exons do DNA humano. É um dos exames genéticos mais completos e pode ajudar a identificar doenças genéticas, por exemplo. E o que são esses exons? Os exons são as regiões do DNA que codificam os genes. A maioria das doenças genéticas está associada a mutações nos exons, por isso que eles preferiram esse exoma e não o genoma. O genoma é muito mais complexo, muito maior e tem um percentual menor de influência no total. Então é mais econômico, digamos assim, até analisar exoma do que genoma nesses casos aqui. Falando dos resultados, ainda no resumo, né? Identificamos 15.669 variantes encontradas exclusivamente em médiums, provavelmente impactando a função de 7.269 genes. 33 desses genes foram alterados em pelo menos 1/3 de todos os médiums, mas em nenhum de seus parentes. A via inflamatória foi a mais frequentemente afetada, 43,9%, com a translocação de ZAP70, ou ZAP70 se quiserem, né, para a sinapse imunológica sendo particularmente proeminente. E a conclusão? Essa é a primeira investigação em todo o exoma de genes possivelmente relacionados a experiências mediúnicas. Então, esse é o preliminar, né, gente? Identificamos variantes genéticas que são apresentadas em médiums, mas não em seus parentes não médiums de primeiro grau. Esses genes surgem como possíveis candidatos para investigações posteriores dos fundamentos biológicos que permitem experiências espirituais como a mediunidade. Ok, então agora nós vamos ler as partes importantes e fazer os nossos comentários aqui, que é aquilo que as pessoas mais querem. Agora o texto, né, o grosso do texto e das afirmações, e eu só vou passar por cima de explicações genéticas que para vocês vão parecer grego, né, e não vão dizer nada. Vamos para a introdução desse texto. Experiências espirituais são muito prevalentes no mundo todo, têm um forte impacto sobre aqueles que as vivenciam e têm recebido cada vez mais atenção da comunidade científica. Um artigo recente da Nature fez um apelo enfático para estudos neurocientíficos de experiências espirituais como cruciais para entender o cérebro humano e a vida humana.
Inclusive as referências de tudo isso estão lá no artigo, gente. Aqui eu não vou apresentar por uma questão de economia também de tempo, mas se vocês forem lá no link, né, que está na descrição desse vídeo, vocês vão ter todas as referências de qual foi o artigo da Nature que fez esse apelo, tudo isso aí está tudo ali. Tem que estar, né? Senão não é um texto científico. Uma experiência espiritual frequentemente relatada pela população em geral e em textos sagrados é a alegação de estar em comunicação com ou ser influenciado por pessoas falecidas ou entidades não materiais. Um crescente corpo de pesquisas destaca a prevalência dessas ocorrências na população em geral. Pesquisas nacionais recentes nos Estados Unidos e no Brasil descobriram que mais da metade da população em geral relatou ter sentido a presença dos mortos ou que um membro da família que está morto os visitou. Um estudo britânico revelou que mais de 20% dos indivíduos relataram ter visto indivíduos falecidos, enquanto mais de 15% alegaram ter ouvido vozes que outros não podiam. E muita gente tem essas experiências. Eu, com 9 anos, consegui ver, entre aspas, né, acreditamos que sim, o meu avô, logo depois de ter falecido, atrás da casa, nos fundos da casa lá. Então, uma coisa que me impactou bastante também. Então, não é incomum esse tipo de experiência. Vale a pena mencionar que essas experiências atravessam afiliações religiosas, estendendo-se a indivíduos que se identificam como ateus ou agnósticos. Então, qual é o significado dessas experiências generalizadas? Verdade. Muita gente que até já me relatou experiências pode não ter nenhuma prática religiosa, muito menos mediúnica, mas são experiências que elas guardam como algo incrivelmente profundo, né? Indivíduos que alegam ter a capacidade de perceber, comunicar-se ou ser influenciados por indivíduos falecidos são frequentemente chamados de médiums. A mediunidade tem uma longa história de documentação e tem sido objeto de investigação completa, com estudos científicos rigorosos que datam da segunda metade do século XIX. Mas muitos deles são contestados e tudo mais. Tem alguns que são sérios, né? O pesquisador Dean Radin, autor do Mentes Interligadas, fala muito de muitas dessas pesquisas, as que foram contestadas, as que têm validade, tudo é bem interessante o que ele fala sobre isso. Mas sim, teve muita pesquisa desde o século XIX. Notavelmente, o exame de tais fenômenos desempenhou um papel substancial na formação de conceitos como dissociação e mente subconsciente, fornecendo suporte fundamental para o desenvolvimento psicológico e psiquiátrico. A mediunidade muitas vezes se manifesta como experiências sensoriais não compartilhadas, alucinações, por exemplo, ver e ouvir, que podem ser sintomas de um transtorno psicótico ou dissociativo. No entanto, um corpo robusto de pesquisa indica que a maioria dos indivíduos que apresentam tais fenômenos não exibe sinais de transtornos mentais. Isso tem a ver, inclusive, com a pesquisa deles, a anterior que eu acabei de ler, que é de 2024, né? Essa aí, que foi feita entre 2020 e 2021, né, a coleta dos dados. Notavelmente, certos indivíduos com altos níveis dessas experiências, como médiums espirituais, demonstram níveis de saúde equivalentes ou até superiores àqueles sem tais experiências. Ou seja, não há nenhuma correlação em questão de saúde aí. Portanto, estudos não apoiam a hipótese de que a maioria desses fenômenos são meramente manifestações de transtornos mentais. Concordo. Em casos que não são fraude, vamos dizer assim, realmente concordo que essas manifestações, ainda que a gente possa divergir quanto a interpretações, se a gente considerar a manifestação pura, o fenômeno puro, realmente não tem a ver com transtornos mentais. Como a maioria dos médiuns é mentalmente saudável e suas chamadas alucinações não são sintomas de transtornos mentais, alguns autores propuseram outra denominação para essas experiências não patológicas não compartilhadas. Por mais de um século houve investigações científicas sobre se essas experiências mediúnicas são erros perceptivos ou se podem fornecer informações precisas e verídicas que não são obtidas por meios regulares, por exemplo, sentidos e raciocínios comuns. Bom, há muitos casos, gente, que realmente dá para invocar algumas coisas perfeitamente naturais, até como leitura fria e outras coisas, heurística da mente, tudo mais. Mas tem uma certa quantidade de informações que vêm por via mediúnica que realmente extrapolam qualquer acaso e realmente a gente fica pensando como que aquele médium chegou a esse dado, né? Bem assim. Alguns estudos investigaram a neurofisiologia da mediunidade, incluindo neuroimagem funcional e eletroencefalograma.
No entanto, não temos conhecimento de nenhum estudo sobre genética da mediunidade. Uma ampla avaliação genômica focada em variantes de DNA que resultam em alterações de alto impacto nos genes codificados pode apoiar a hipótese de que indivíduos específicos, os médiuns, possuem fundamentos biológicos habilitadores, não causadores. Esse é um ponto. Que permitem uma percepção diferente da realidade. Então, quando ele diz habilitadores, não está dizendo causadores, a questão da causalidade também, mas há uma correlação. É possível? Faz sentido? Faz. Por esse motivo, o sequenciamento do exoma surge como uma ferramenta altamente útil para identificar variantes genéticas associadas a características complexas como mediunidade, fornecendo insights sobre sua base genética. Em alinhamento com essa proposição, o objetivo principal desse estudo é identificar variantes de nucleotídeos associadas a experiências espirituais não patológicas em médiuns por meio de sequenciamento completo do exoma, ao mesmo tempo em que compara essas variantes com aquelas encontradas em seus parentes não médiuns de primeiro grau, seguido por uma validação em uma corte independente. Nossa hipótese postula que variantes genéticas específicas em vias responsáveis pelo processamento da informação exibirão uma prevalência maior entre indivíduos médiums quando comparados a seus parentes não médiums de primeiro grau. Ok. Aí falando sobre o material e os métodos. Desenho do estudo e participantes. Vamos lá. Esse estudo de caso controle foi conduzido entre abril de 2020 e abril de 2021, ou seja, é o mesmo estudo que foi feito o anterior, só que o anterior queria confirmar a questão de se tinham problemas de saúde mental ou não, e esse segundo a questão das bases genéticas. É o mesmo estudo porque é o mesmo período. Eles dividiram porque são duas informações diferentes. Primeiro lançaram o argumento da antipsicose para a mediunidade, né, contra os transtornos mentais, e depois agora estão virtualmente lançando, né, a pesquisa sobre a genética da mediunidade. Então, esse estudo de caso controle foi conduzido entre abril de 2020 e abril de 2021, e inclui indivíduos identificados por suas comunidades espirituais como médiuns altamente talentosos em todas as regiões do Brasil, o que é algo bastante subjetivo. O que é um médium altamente talentoso? Como as pessoas o consideram? Então, essa base subjetiva, ela prejudica a pesquisa, prejudica bastante a pesquisa. Não é culpa dos pesquisadores, é uma condição da própria natureza da pesquisa e do tipo de pesquisa que é pesquisar a mediunidade ensina. Para esse estudo, médiuns foram definidos como indivíduos que afirmam a capacidade de perceber, seja por meio da visão ou audição, ou de agir sob a influência direta e evidente de uma suposta personalidade falecida. Isso para o estudo foi o que consideraram como médium. Para identificar médiuns altamente qualificados, nossa abordagem inicial envolveu a colaboração com grupos religiosos onde atividades mediúnicas são regularmente praticadas, principalmente espiritismo, umbanda e espiritualismo. Posteriormente, os médiuns foram considerados elegíveis para a inclusão no estudo se atendessem a todos os seguintes critérios. São 5 critérios aqui. Quais são esses critérios? Primeiro, um mínimo de 10 anos de experiência em mediunidade. Segundo, envolvidos em práticas mediúnicas pelo menos uma vez por semana. Terceiro, reconhecidos por seus pares como tendo um nível notavelmente alto de habilidade mediúnica, que é um elemento bem subjetivo, né? 4, envolvidos em seu trabalho mediúnico voluntariamente, sem receber qualquer compensação financeira ou benefícios materiais, o que também acaba sendo subjetivo. E a última, quinta, né? Considerados por seus pares como tendo um histórico consistente de obtenção de informações anômalas, verificáveis e precisas, que são informações supostamente não adquiridas por meios normais ou pelos 5 sentidos convencionais. Eu considero esse um dos elementos mais importantes da pesquisa, que deveria ser usado, para a minha sugestão, né, para uma pesquisa futura. Eles usarem esses elementos aqui, né, que é o histórico consistente de obtenção de informações anômalas, verificáveis e precisas. A precisão dessas informações. Aquelas que vão além de uma mensagem, água com açúcar, que diz a mesma coisa para todo mundo. Não estou falando dessa, estou falando de algo mais consistente. Né? Para
compor um grupo de controle não médium com alta similaridade, porque é o grupo que faz o ponto e o contraponto no processo, com alta similaridade genética e sociocultural, selecionamos parentes de primeiro grau dos médiuns durante o mesmo período. E aí os critérios para esses parentes foram os seguintes: serem adultos, parentes de primeiro grau dos médiuns, não exibir mediunidade. Não exibir não quer dizer que não tenha, então eles têm consciência desse processo. Ao inscrever parentes, seguimos uma ordem de preferência para recrutamento, priorizando irmãos do mesmo sexo do médium, irmãos de sexo diferente, pais, filhos, meio-irmãos do pai ou da mãe dos médiuns, assim. Para implementar uma amostra de corte de validação, médiums sem um parente pareado foram incluídos, que são aqueles 12 médiums, né? Foram incluídos no estudo. Além disso, 2 dos médiums participantes eram gêmeos monozigóticos, estrategicamente integrados ao desenho da pesquisa para reforçar a avaliação qualitativa e fortalecer a confiabilidade de nossas descobertas. Os gêmeos de ambos os médiums foram comparados com um terceiro irmão controle não médium. Tanto o par de gêmeos monozigóticos quanto a amostra de médiums sem parentes pareados foram utilizados para validar nossas descobertas também. Ok, aí um pouquinho dos procedimentos aqui. Agora vai ser resumido, gente, porque senão vocês não vão entender a maior parte do que está aqui, a não ser que sejam especialistas em genética, né? Inicialmente conduzimos sessões de treinamento para colaboradores, geralmente profissionais de saúde, nas cidades dos centros espirituais, para garantir que eles fossem proficientes na aplicação dos critérios mencionados acima para recrutar médiuns e seus familiares. Ok. Posteriormente, uma vez concluído esse processo de seleção inicial, contatamos os participantes escolhidos e seus respectivos controles. Nosso objetivo era garantir seu consentimento informado, facilitar o preenchimento de questionários autoavaliados por meio de uma plataforma online e facilitar a coleta de amostras de saliva, por causa da questão, né, do DNA, né, gente? Saliva não estimulada foi usada como fonte de DNA para esse estudo. Cada participante forneceu 2,5 ml de saliva, que foi combinada com um volume igual de tampão de estabilização. Aí tem explicação do que é isso. As amostras foram armazenadas em temperatura ambiente por no máximo 7 dias ou refrigeradas a 4 graus centígrados por até 3 meses. Posteriormente, os tubos contendo as amostras de tampão de estabilização foram enviados ao Laboratório de Neurociências, né, no Instituto de Psiquiatria, para posterior extração de DNA. Aí eles descrevem daí, depois nas avaliações, né, todas as análises disso. Dados sociodemográficos. Foram coletadas informações abrangendo etnia, autodeclarada, escolaridade e idade. Questionário de atividade mediúnica. As habilidades mediúnicas foram avaliadas usando um instrumento desenvolvido por nossa equipe de pesquisa. O instrumento avalia um espectro de fenômenos, incluindo psicofonia, que é falar sobre a influência de espíritos, né, sob a influência de espíritos. Ou de qualquer outra coisa, né? Porque não é apenas espíritos, né? Necessariamente. Projeção, experiências fora do corpo, né? Psicografia, escrever sobre a influência de espíritos. Na psicografia pode não ser só por espíritos, mas outras entidades também. Mas é o que eles estão colocando para esse caso aqui. Clarividência, ver espíritos. Clareaudiência, ouvir espíritos. Incorporação, transe total ou encarnação, entre aspas, né? Efeitos físicos, cura e pintura mediúnica. Aí eles falam de uma escala chamada Huckel-Breff, né, que é uma escala autoavaliada de 26 itens desenvolvida para medir a qualidade de vida e seus 4 domínios: o físico, o psicológico, relações sociais e meio ambiente. Aí a pontuação total varia dali de 0 a 100. Né? E aí usamos uma versão validada para a população brasileira. A extração do DNA, o protocolo de extração foi baseado em Good e outros, de 2014. Análise de sequenciamento do exoma completo, né, foi capturado e sequenciado usando a plataforma Illumina Nova Sec, que é da Macrogen de Seul, na Coreia. As variantes resultantes foram retidas para análises posteriores se passassem em nossos critérios para, aí tem os 2 critérios, impacto funcional potencial. Variantes não sinônimas ou variantes que levam a códons de parada prematuros ou indels que interrompem o quadro de leitura ou estavam localizados em locais de splicing, e especificidade para o grupo médio, né?
grupo de médiums, ausente em controles pareados, parentes biológicos próximos de indivíduos médiums e com frequências muito baixas, abaixo de 1% nos outros bancos de dados de controle. Finalmente, para identificar os genes que têm maior probabilidade de estar associado aos médiums, selecionamos um subconjunto de genes que mostraram alterações em pelo menos 1/3 deles, bem como aqueles que também tiveram variantes de alto impacto em meios da corte de validação, meios não pareados. Agora falando um pouco das análises estatísticas. Bem rapidinho também, porque é bem resumido, porque senão é muito complexo. Para analisar as vias metabólicas, conduzimos um teste de proporção paramétrica, utilizando a estatística do teste Chi-quadrado de Pearson, para avaliar a significância da proporção de genes exibindo variantes dentro de uma determinada via. Especificamente atribuímos a contagem de genes com variantes identificadas ao parâmetro X e o número total de genes dentro dessa via metabólica ao parâmetro N. Nos casos em que os requisitos para prop.test não foram satisfeitos, optamos pelo teste binomial exato não paramétrico. 4 habilidades mediúnicas foram analisadas separadamente: a psicofonia ou incorporação, a clarividência, a clareaudiência e a presença de 5 ou mais habilidades mediúnicas. O teste de Fischer foi usado para avaliar se as variantes presentes em genes específicos estão associadas a esses fenótipos, considerando a presença de cada gene mutado, sim ou não, e a presença de habilidade mediúnica, sim ou não, como variáveis. Okay. Agora os resultados. Vamos lá. Descrição da amostra. O estudo incluiu 147 participantes, entre eles 10 indivíduos, 5 médiums e 5 controles não forneceram amostras salivares. Então, 10 não teve saliva. Entre os 137 participantes restantes, que esses equivaleram então, no final para a pesquisa, a extração de material de DNA não teve sucesso em 14 casos, devido à quantidade ou qualidade inadequada da amostra. 8 médiums e 6 controles, amostra prejudicada. Consequentemente, o conteúdo de DNA foi avaliado com sucesso em 123 indivíduos. Esses valeram. Dos quais 107 possuíam um controle parente médium correspondente, 54 médiums e 53 controles. Notavelmente, um parente, uma irmã, era um controle para 2 médiums, resultando em uma distribuição desigual de médiums e controles, porque ela era irmã dos gêmeos, Então, só um é suficiente. Dos 123 indivíduos, 12 eram médiums sem um controle correspondente e 4 eram parentes sem um médium correspondente. É o que fez a validação. Esses 12 médios foram usados na análise subsequente para validar as principais descobertas. De toda a amostra de 123 voluntários, então, que é o que foi válido para a pesquisa, a maioria era do sexo feminino, 68 pessoas, ou seja, 55,3%. Branca, 89 pessoas, ou 72,4%. E tinha ensino superior ou pós-graduação, 92, ou seja, 74,8%. Aí vocês podem dizer, bom, mas isso é complicado, porque tem mais mulher do que homem, mais branco, 89%, quase não tem, pretos e pardos. Tinha ensino superior ou pós-graduação, 74%, praticamente 3/4. Tá, e aqueles que não têm essas características, isso não interfere no processo? Pois é, esse é o viés da pesquisa, e eles reconhecem isso. Tudo bem, mas como dizem, é o primeiro estudo. Se faça estudos futuros contemplando todos os grupos que aqui não foram. A idade média foi de 53,4 anos, e a pontuação média global do Hucol foi de 74,4, dentro de um parâmetro ideal a partir de 17,6. O grupo de médiums sem controles pareados, foram 12, apresentou dados demográficos semelhantes aos outros. A maioria também do sexo feminino, 53,3%, ou seja, 7. Branca, 83,3%, 10 branco, só 2 que não. E atingiu níveis educacionais correspondentes ao ensino superior completo ou pós-graduação, 58,3%, 7 pessoas ali. Desses 12 que foram usados para validar os resultados dos outros 123. A idade média dentro desse subconjunto foi de 65,92 anos. E a pontuação média no Hucol foi de 76,13.
A outra foi de 74,4, então está perto. Em resposta ao questionário da atividade mediúnica, 53 médiuns forneceram insights sobre suas experiências. As descobertas revelaram que 51 indivíduos, ou 92,7%, reconheceram falar sob a influência de espíritos. 39, ou 70,9%, se expressaram por escrito sob tal influência. 29, ou 52,7%, relataram ver espíritos. 28, 50,9%, se envolveram em transe total. 26, 47,3%, experiências fora do corpo. 23, 41,8%, percepções auditivas de espíritos. 19, 34,5%, alegaram habilidades de cura. 7, 12,7%, relataram efeitos físicos. E 4, 7,3%, revelaram atividades de pintura. Agora sobre o sequenciamento do exoma, né? O sequenciamento completo do exoma bem sucedido foi alcançado para 123 indivíduos, incluindo 66 indivíduos designados como médiums e 57 controles. 4 desses controles foram removidos posteriormente devido à baixa qualidade dos dados do exoma obtidos de seus parentes médiums correspondentes. Isso nos leva a 119 indivíduos, 66 médiuns e 53 controles divididos em 2 grupos. O primeiro grupo, 54 médiuns com seus 53 controles parentes de primeiro grau. E o segundo, 12 médiuns sem controle que compuseram a amostra de validação descrita, né, do resto do texto deles. Seguindo os critérios rigorosos adotados aqui, incluindo profundidade de cobertura de sequenciamento, alta frequência de variantes alélicas nos sujeitos, baixa frequência em bancos de dados públicos, ausência em parentes biológicos e presença em vários médiums, um total de 15.669 variantes com potencial para impactar a função de 7.269 genes foram encontrados em médiums, enquanto seus parentes de controle não mostraram tais variantes. Entre estes, 33 foram alterados em pelo menos 33%, 18 de 54 dos médiuns, enquanto não exibiram tais mudanças em suas respectivas contrapartes de controle. Esses genes com mutações mais frequentes em médiuns eram frequentemente genes relacionados à proteção mucosa do epitélio e exibiam funcionalidades imunológicas. Tanto que depois eles vão afirmar uma relação possível, né, nesses genes com uma maior imunidade dos médiuns, alguma coisa assim. Falando sobre a corte de validação. Essa corte compreendeu 12 médiuns, né, não relacionados e foi usada para verificar se as variantes inicialmente identificadas seriam novamente identificadas em um grupo independente de médiuns. Notavelmente, os genes que mais frequentemente exibiam funções em médiuns pareados, né, os médiuns e os parentes não médiuns, lá naquele outro grupo de 12, também foram altamente frequentes nessa corte de validação. Entre os 33 genes que exibem a maior frequência de mutações entre médiuns pareados, 15 genes, ou 45%, também carregavam variantes em ambos os gêmeos e estavam ausentes em seu irmão não médium, que é um detalhe importante, né? Agora sobre habilidades mediúnicas e sistema sensorial. O teste de Fischer não revelou associação entre nenhum dos 7.269 genes mutados em médiums e habilidades mediúnicas específicas. A análise das vias genéticas indicou um total de 611 genes incluídos em uma ou mais categorias funcionais relacionadas ao sistema sensorial. Entre esses, observamos 226 genes, 37%, carregando 420 variantes identificadas em 48 indivíduos diferentes do grupo de médiums. Essa via de cluster funcional inclui 4 subcategorias relacionadas a processos inflamatórios, paladar, olfato e detecção de fototransdução. Ao mesmo tempo, a maior subcategoria, que é a olfatória, também foi aquela com o maior número de médiuns mostrando alterações. Nenhuma associação significativa foi encontrada quando os testes de proporção avaliaram se as vias metabólicas são significativamente representadas entre genes com variantes. Agora falando aqui sobre caminhos, rede e ontologia genética, que eu vou colocar uma figura para vocês, que é importante se colocar aqui. Vamos lá, que é
aqui. Já vamos saber o que é isso. A ferramenta String identificou 12 caminhos super representados dentro de genes que apresentam mutações em pelo menos 1/3 dos médiums de nossa amostra. O caminho com a força mais significativa é a translocação de ZAP70 para a sinapse imunológica. Além disso, também realizamos uma análise de rede, essa figura aí, né? Rede string usando genes que apresentam mutações em pelo menos 1/3 dos indivíduos médiums, que revelou a presença de 2 clusters distintos, que vocês conseguem ver os 2 clusters aí, né? Aquele que tem lá como uma pirâmide, mais lá em cima, esses 2 grupos separados aí que estão conectando vários genes, né? Então são esses 2 clusters aqui que eles encontraram. E que revelou, né, o seguinte: o primeiro cluster compreende vários genes como Leukocyte Monoglobulin-like Receptor B1, entre vários outros, como vocês vão ver, né? E o segundo cluster, que é menor, né, é composto pelos genes da proteína de dedo de zinco 717, né, a ZNF717, entre tantos outros. Então é só para quem entende de genética, inclusive tem os nomes delas aqui, né, os códigos, que vai fazer diferença. Mas segundo eles, esses 2 clusters estariam relacionados à maior parte dos médiums e não aparecendo nos seus parentes controle não médiums. Esse é um ponto a ser considerado aqui, gente, ok? Aí vão para a parte da discussão aqui, que é a parte final desse texto deles. Eu passei por muita coisa que é mera explicação genética, gente, que não faria sentido para vocês, ou para a maioria. Mas eles dizem o seguinte: esse estudo marca o esforço inaugural para avaliar genomicamente indivíduos com experiências espirituais mediúnicas. Notavelmente escolhemos meticulosamente médiuns em todo o Brasil que eram reconhecidos por seus pares por manifestarem níveis excepcionais de fenômenos mediúnicos. Isso é muito subjetivo, gente. Isso é o que faz a comunidade científica cair em cima, né? Mas é uma dificuldade que é natural do próprio tipo de pesquisa, eu digo. Não é uma crítica aos pesquisadores, não, de forma alguma. Independente da seriedade de quem está pesquisando, mesmo os mais sérios que a gente pudesse imaginar na nossa cabeça passariam por essa dificuldade. E acredito que eles são sérios. O grupo de controle foi composto por parentes de primeiro grau dos médiums sem mediunidade, o que é uma afirmação, né, que acaba sendo deliberada, né, com um contexto, ancestralidade e formação religiosa compartilhados com os médiuns, permitindo-nos controlar as descobertas para fatores de confusão socioculturais e biológicos. Em um artigo anterior, que é esse que eu apresentei no início, né, sobre as questões de saúde mental, em um artigo anterior, não conseguimos encontrar nenhuma relação entre essa amostra de médiuns e psicoses ou qualquer outro transtorno mental, pois os médiuns apresentaram ajuste social e qualidade de vida semelhantes aos seus sujeitos de controle. Essa foi a afirmação daquele primeiro artigo, né? No presente estudo, investigamos se a mediunidade poderia estar relacionada a alterações genéticas inerentes para que os médiuns pudessem processar informações de forma diferente dos controles. Essa é a ideia. Após incorporar critérios rigorosos para considerar variantes genômicas válidas, nossas análises permitiram a identificação de 7.269 genes, encontrados exclusivamente alterados em médiuns, mas não em seus controles, ou seja, não nos parentes deles. Essas variações genéticas exercem potencialmente um impacto moderado ou alto na funcionalidade de suas respectivas proteínas codificadas, aquelas que eles codificam, né? Dentro desse conjunto, 33 genes exibiram modificações em pelo menos 1/3 dos médiuns, enquanto seus parentes correspondentes não mostraram tais alterações. Quando eles dizem que 33 genes exibiram modificações em pelo menos 1/3 dos médiuns, quer dizer que alguns podem ter exibido modificações em mais do que 1/3 dos médiuns, mas o mínimo seria 1/3, é isso que eles colocam como base. Notavelmente, genes associados à proteção mucosa de células epiteliais e apresentação de antígenos lideraram essa lista. O gene MUC19, MUC19, se destacou particularmente, sendo mais prevalente tanto na amostra de médiuns, 87,04%, quanto na amostra de validação, 91,67%. Então esse aqui foi 2/3 e tanto, né? Foi bem forte esse gene aqui, MUC19.
Além disso, MUC19 foi identificado em ambos os gêmeos que tinha na lista dos médiums, né? E está entre os genes com maior expressão na glândula pineal, o que é intrigante, considerando a hipótese de longa data de que essa glândula serve como epicentro para experiências espirituais. O Sérgio Oliveira é um outro pesquisador que é de origem espírita, né? Tem pesquisado os cristais de apatita na glândula pineal, né? Na mesma época que conheci o Alexander Moreira Almeida, eu conheci o Sérgio também, que já fez várias pesquisas nesse sentido. Alterações nas células imunes podem desempenhar um papel crucial na mediação de informações do ambiente externo para o interno. É tentador especular que tais sinais podem ser transmitidos por meio de respostas inflamatórias e citotoxicidade, como a resposta imune. Em essência, as células imunes podem atuar como intermediárias, influenciando como o corpo percebe e responde a estímulos de seus arredores e estado interno. Essa interação complexa destaca a intrincada relação entre o sistema imunológico e a percepção sensorial, lançando luz sobre os mecanismos potenciais subjacentes à nossa percepção do mundo ao nosso redor e nossas condições fisiológicas internas. Além disso, podemos estar à beira de descobrir novas funções para esses genes, estimulados pelo reconhecimento de nossa compreensão incompleta sobre as ações de cada gene conhecido. O papel fundamental de alguns dos genes encontrados aqui é controverso. Vamos ver quais são. Esse é um ponto aqui. Isso é especialmente verdadeiro para os genes FLAGs, incluindo HLA, genes do receptor olfativo e mucinas. Os genes HLA e MUC são frequentemente identificados em estudos que investigam mutações relativas a diversas doenças, como autismo, doença cardíaca congênita, e hipertensão arterial pulmonar. Esses genes foram excluídos em todos os estudos mencionados acima devido à sua hipervariabilidade. Aqui só um ponto, né? Ele coloca diversas doenças como autismo, doença cardíaca, hipertensão. O autismo em si não é uma doença, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Mas tudo bem, vamos deixar passar isso aqui, mas eles deveriam ter colocado de outra forma. Mas eles têm um viés espírita, não há como negar, vou falar isso mais no final, e infelizmente entre alguns espíritos o autismo é considerado uma doença. Bom, Divaldo Pereira Franco chegou a dizer que todo autista praticamente é um suicida de vidas passadas, então não dá para esperar muita coisa aí, né? Mas continuando. No entanto, a alegação de que genes como os genes MUC e HLA são sempre encontrados mutados em análises genômicas não é totalmente precisa. Enquanto esses genes aparecem com relativa frequência em listas de mutações, as razões para sua prevalência aparente dependem de vários fatores, como profundidade de sequenciamento, limiares de filtragem e pontos críticos de mutação. Encontrá-los mutados não é uma verdade universal, e sua significância depende do contexto específico do estudo e das considerações técnicas envolvidas. Outros autores argumentam que, apesar de sua identificação frequente em muitas doenças, esses genes, incluindo HLA e mucinas, podem estar envolvidos em doenças como mutações passageiras que são relevantes para alguns grupos de pacientes. Finalmente, como os genes mutados em médiuns não estavam associados a habilidades mediúnicas específicas, é concebível que esses genes pudessem estar relacionados à habilidade mediúnica, mas não a nenhuma modalidade mediúnica específica. Claro, o que eles querem dizer também, gente, trocando em miúdos, é que esses genes, né, que eles consideraram problemáticos, um médium pode tê-los também. É possível um médium autista, é o meu caso, né? Ou que uma pessoa que seja médium e tenha doença cardíaca ou hipertensão. Sim, tem muitos, eu conheço muitos médios assim. Então não há uma correlação aqui. Esse é um ponto importante ser colocado. Uma questão importante a ser destacada é que os genes com mutações mais frequentes em médios não estão especificamente associados a transtornos mentais ou físicos. Os mentais, tranquilo, né? Os físicos aí é a questão de se avaliar, mas que não tem correlação, muito menos causalidade, isso eu posso dizer para vocês. Essa não especificidade se alinha com o entendimento de que o bem-estar espiritual está fortemente interconectado com a saúde geral, abrangendo dimensões físicas, mentais e sociais. É um pouco controverso isso, mas é a visão espírita, né, de evolução, baseado nesses elementos meritórios aí de outras vidas. Né? Ah, mas eles são cientistas, o que tem a ver com o espiritismo? Tudo, eles são
médicos, cientistas, mas eles são também praticantes espíritas. Isso aí não tem como negar, por mais que eles tenham dito no artigo que não tem conflito de interesses, que é uma coisa que eles têm que declarar, né, quando mandam um artigo desses, não tem como dizer que não tem viés algum. Tem um viés espírita sim, embora eu concordo que eles foram muito bem nesse processo aqui, eles foram bem corretos, mas sim, não vamos passar pano. Níveis mais altos de espiritualidade autotranscendente parecem ser indicadores robustos da capacidade aprimorada de um indivíduo de regular a saúde holisticamente, facilitada pela conectividade cerebral bem integrada e expressão genética dinâmica que se adapta a condições de mudança. Consequentemente, médiuns talentosos que exibem melhor saúde média e variantes genéticas únicas relacionadas à inflamação, resposta imune e adaptação contrastam com os marcadores generalizados de baixa autoconsciência prevalentes em populações mal reguladas sob as atuais condições globais. Se isso fosse absolutamente verdadeiro, gente, nós começaríamos a pensar, quer dizer que só médiums bem alimentados, de classe alta, poderiam ser médiums, e aqueles lá da macumba do Rio de Janeiro, o pessoal que é médium lá e que tem condições mais paupérrimas e tudo, seria duvidoso? É possível fazer um estudo futuro para contrapor esse aqui, mas vamos lá. Em suma, é digno de nota que os genes mutados identificados aqui estão intrinsecamente associados a vias metabólicas relevantes para interações com o ambiente externo, envolvendo especificamente os sistemas epitelial e imunológico. Essa observação estimula a hipótese intrigante de que indivíduos que abrigam essas mutações podem possuir uma predisposição biológica inerente que influencia o processamento de informações do mundo externo de uma maneira distinta daqueles que não possuem tais variações genéticas. Ok, é uma hipótese. Análogo a certos animais que exibem sentidos extraordinários além das capacidades humanas, é concebível que esses indivíduos possam ter evoluído para perceber o ambiente de forma única. Bom, aí eles estão tentando fazer uma correlação entre um tipo de evolução biológica e um tipo de percepção da realidade. É algo a ser melhor trabalhado essa ideia. Ainda que eles já se antecipem dizendo que é um estudo super preliminar, o primeiro do gênero, mas são pontos a serem debatidos, realmente, se é assim. Se a mediunidade realmente pode ter correlações genéticas, é um fenômeno tão complexo do ponto de vista espiritual que não dá para se buscar base genética para isso. Isso pode ser atribuído à hipótese de que seu sistema sensorial é um filtro com poros mais proeminentes ou uma válvula menos restritiva, permitindo que eles percebam aspectos da realidade que a maioria dos indivíduos não percebe. Bom, existem alguns tipos de pessoas que parecem ter essa capacidade maior de percepção, já que nós tínhamos falado do autismo antes, que eles consideraram doença. Também há estudos tentando observar que as percepções de algumas pessoas autistas podem ser muito mediúnicas, então contrasta com algumas coisas que foram afirmadas aqui, ou outros elementos que fazem com que uma pessoa, e não necessariamente de modo genético, possam realmente ter maior percepção. Se nós invocarmos elementos, por exemplo, de evolução espiritual ou de prática espiritual, eles poderiam não ter a ver com uma expressão genética, nem mesmo fenotípica, alguma coisa nesse sentido assim, mas com um processo muito individualizado, eu acredito. Então esse aspecto dos méritos da prática individualizada tem que ser colocados contra a questão genética para ver o que sai. Autores seminais como William James, lá em 1898, Schiller, 1891, e o Aldous Huxley, em 1954, propuseram que o cérebro agiria como um filtro ou uma válvula redutora da realidade maior para selecionar percepções necessárias para a sobrevivência. Apoiando essa hipótese, um experimento recente descobriu que a estimulação magnética transcraniana repetitiva, que é o IMTR, e inibindo a atividade do lobo frontal médio-medial esquerdo do cérebro, induziu habilidades psi, ou paranormais, mais elevadas. Além disso, uma hipótese alternativa é que os genes mutados podem abrigar funções além do escopo reconhecido em estudos anteriores. Esses 33% que eles falam aí, 33%. Até onde sabemos, esse é o primeiro estudo que realizou
uma grande investigação em todo o exoma de genes potencialmente relacionados a experiências mediúnicas. Identificamos 33 genes significativamente expressos em pelo menos 1/3 dos médiuns não relacionados de nossa amostra, mas não em seus parentes de primeiro grau. Esses genes surgem como possíveis candidatos para investigações posteriores dos fundamentos biológicos que permitem experiências espirituais como a mediunidade. Essas descobertas justificam estudos de replicação, importante, né? Que são necessários antes que qualquer conclusão possa ser tirada. Então eles evitam um pouco essas conclusões, às vezes até quase fizeram, mas tá bom, ok. Para mim, nesse sentido, está um bom parâmetro. Mas não está um bom parâmetro para o pessoal do Instituto Questão de Ciência, gente. Estou falando do Carlos Orsi, né, que é o marido da Natália Pasternak, que escreveu o livro Que Bobagem, né? E o Marcelo Yamashita, que escreveram um artigo, né, criticando, de certa forma, a pesquisa do Gataz e do Moreira Almeida e dos seus outros pares, chamada Genética da Mediunidade, a Nova Fada dos Dentes. O Marcelo Yamashita é professor do Instituto de Física Teórica da Unesp, membro do conselho editorial da revista Questão de Ciência, e o Carlos Orsi, que é jornalista, editor-chefe dessa revista, autor de vários livros, o Livro dos Milagres, o Livro da Astrologia, Negacionismo, coautor do Pura Picaretagem, Ciência no Cotidiano, e Contra a Realidade, e o Que Bobagem, né, com a Natália Pasternak. Então esse material que eu vou ler agora saiu na revista Questão de Ciência, no site deles também, né, e é uma contestação que nós vamos considerar aqui, o que eles querem dizer com isso. Vou colocar uma figura aqui enquanto eu leio os argumentos de ambos, né. Em 18 de fevereiro, a Folha de São Paulo publicou uma matéria com o título Médiuns têm alterações genéticas, mostra estudo coordenado pela USP. É que também a forma como os jornalistas apresentam as coisas também não ajuda, né, gente? É responsabilidade deles e não dos pesquisadores. Mas, geralmente fazem esse sensacionalismo, né? O texto trata de uma pesquisa publicada na Revista Brasileira de Psiquiatria que identificou alguns genes que supostamente estariam ligados ao dom da mediunidade, conforme a declaração de um dos pesquisadores, a jornalista da Folha de São Paulo. Bom, o protocolo adotado parece à primeira vista bastante razoável. Selecionadas algumas dezenas de pessoas que têm validação em seus grupos sociais do papel de médium, comparou-se o DNA delas ao de parentes próximos, na expectativa de encontrar variações genéticas que fossem comuns aos médiums, mas estivessem ausentes nos parentes. Variações que o estudo, depois de uma rodada extra de validação, em que os genes dos médiums testados contra os parentes são comparados ao de um segundo grupo de médiums, vai apresentar como candidatas a uma suposta base genética da mediunidade. Na verdade, nesse artigo aqui do Orsi e do Yamashita, eles estão atribuindo muito mais consistência do que os próprios autores do estudo atribuem, né? Mas as críticas dessa gente aqui são meio complicadas às vezes. Algumas eu concordo, outras eu discordo bastante. Essa aparente razoabilidade esconde, no entanto, uma série de pressupostos implícitos altamente problemáticos. A escolha dos participantes para o experimento poderia ter se baseado em um critério puramente objetivo, em vez de recorrer a uma seleção fundamentada em crenças pessoais e validação social. Nisso eu concordo. O critério não foi objetivo, foi subjetivo e isso prejudica o trabalho. Quanto mais objetivo, melhor. E aí teria que se testar também capacidades, coisas que o Dean Radin fez, né, o autor do Mentes Interligadas. E então, concordo, isso poderia ter sido interessante e quem sabe no futuro se fazer, né? Normalmente, o reconhecimento social de alguém como médium e a percepção de que suas comunicações extraordinárias são precisas costumam depender de afirmações vagas e subjetivas que trazem conforto a quem as recebe. Concordo. Pode ser efeito emocional e aí no final da história isso não traz cientificidade nenhuma ao trabalho. Verdade, concordo mesmo. Fenômenos psicológicos que produzem a ilusão de acesso excepcional ou sobrenatural a fatos e conhecimentos, como leitura fria, validação subjetiva, criptomnésia e o efeito Forer, são sobejamente conhecidos e validados na literatura científica, mas a possibilidade de que estejam por trás da mediunidade dos participantes foi ignorada pelos autores do estudo. Verdade. Isso não foi considerado, esse elemento aqui.
Eles simplesmente pegaram os indivíduos que alegavam ser médiums, que supostamente eram considerados pelas suas sociedades, e não consideraram se o que eles fazem como sendo mediunidade não é de repente leitura fria, bem sucedida, validação subjetiva, porque de repente o médium tem tanto carisma que as pessoas tendem a dizer que ele acertou, né? E assim por diante. Qualquer fenômeno que interaja com a natureza, ainda que não seja completamente compreendido, pode ser testado. E até o momento, nenhum experimento controlado de boa qualidade mostrou que qualquer ser humano tenha percepção extrasensorial ou acesso à consciência de pessoas mortas. No caso desse estudo, os participantes foram selecionados com base em um critério de reconhecimento social que nada diz sobre eventuais poderes ou capacidades extraordinárias que possam talvez ter. Pois é, esse é um dos mais problemáticos do estudo. Não tenho como passar pano e discordar do Orsi aqui. Não havia necessidade, portanto, de dedicar metade de um texto jornalístico a conduzir o leitor por uma narrativa paranormal. Seria mais adequado abordar o tema como uma manifestação de crenças religiosas e culturais ou como resultados de fatores neurocientíficos que, aliás, são explicações mais simples e fundamentadas de qualquer causa genética. Pluralitas non est ponenda sine necessitate, ou seja, a pluralidade não deve ser posta sem necessidade. Princípio conhecido como a navalha de Ockham, né, que diz que, grosso modo, se existem várias hipóteses que podem explicar um mesmo fenômeno, é mais provável que a mais simples esteja correta. Claro que quando diz é mais provável não quer dizer que é certo que a mais simples é correta, mas é o mais provável, seria um caminho para se seguir pelo menos, né? Deveria fazer parte do repertório jornalístico não noticiar pesquisas altamente especulativas e incipientes. Infelizmente, ainda mais com títulos sensacionalistas, né? No mínimo, o jornalista bem treinado deveria ser capaz de distinguir entre uma área de pesquisa legítima, em que estudos piloto, trabalhos em geral pouco rigorosos, conduzidos para captar os primeiros indícios de um possível fenômeno, são seguidos por estudos confirmatórios rigorosos, capazes de, se for o caso, descartar o indício encontrado, e áreas que se limitam a multiplicar estudos piloto ad infinitum, sem jamais avançar no rigor metodológico, com o mero intuito de gerar manchetes e manter as torneiras do financiamento abertas. Esse problema existe sim. No artigo original, citar Aldous Huxley para sugerir que os médiums teriam um filtro menos restritivo da realidade é algo que se assemelha ao que ficou conhecido como ciência da fada dos dentes. Consiste basicamente em estudar as características e detalhes de um fenômeno antes de se estabelecer se ele existe. Pois é. Aldous Huxley era perennialista, gente? Tem esse elemento aí. Pode-se medir a quantidade de dinheiro que a fada dos dentes deixou sob o travesseiro, analisar se o pagamento é maior para o primeiro ou último dente ou comparar se a recompensa é maior para um dente embalado em um plástico ou em um lenço de papel. Pode-se ainda coletar dados de diversas crianças para ter uma estatística razoável sobre o comportamento e as preferências pessoais da fada. O detalhe, porém, é que a fada dos dentes não existe, e há uma explicação muito mais plausível para os resultados experimentais. No caso do estudo, a explicação plausível é de que as variações genéticas encontradas não diferem consideravelmente do que seria esperado em mutações aleatórias que surgem quando se comparam genomas de parentes próximos. Inferir a partir disso uma relação de causa e efeito é um salto gigantesco, ainda mais quando o efeito é um fenômeno social. Faz tanto sentido quanto comparar os genomas de dois irmãos, um corintiano e o outro palmeirense, e atribuir a diferença de time às variações encontradas. Eu não tenho como discordar muito disso aqui mesmo, porque é mais pela questão subjetiva, o aspecto social, mais pela forma subjetiva como os tais médiuns foram escolhidos. Eu, Paulo, acredito que os fenômenos mediúnicos existem, os fenômenos psíquicos, essas percepções sim, mas entre eu acreditar nisso e até ter encontrado coisas que eu julgo como legítimas, e em cada caso específico poder pesquisar, aí depende de todo um caminho que parece que não foi bem trilhado nesse caso aqui, gente. Para complicar ainda mais, familiares próximos compartilham uma porção significativa de seu material genético e ao analisar os genomas, no caso específico desse estudo, os exomas, que são uma parte importante do genoma, como se fossem independentes, corre-se o risco de reinterpretar ou de interpretar erroneamente variações genéticas normais dentro da família como significativas.
isso é um dos pontos que eu também considerei problemáticos antes mesmo de ler esse artigo do Orsi e do Yamashita aqui. Porque parece que esses genes foram reinterpretados ou interpretados de modo errôneo, diferente do normal, como se eles tivessem que ser alguma coisa totalmente diferente para validar a mediunidade. Eu acho, particularmente, por mais que essa pesquisa avance, gente, que o caminho para tentar validar, né, fenômenos mediúnicos legítimos e talvez médiums legítimos não deve ser a genética. Já estou na minha conclusão para vocês aqui. Ela não dá as respostas que nós buscamos. Talvez não seja o melhor caminho para isso. Continuam aqui os autores. Apesar de os autores afirmarem no artigo da Revista Brasileira de Psiquiatria que não existe nenhum conflito de interesse, é possível encontrar uma pós-graduação em integração da espiritualidade na prática clínica, onde um dos pesquisadores aparece como figura principal do marketing do curso, cuja matrícula e aulas com desconto somam, gente, a bagatela de R$ 11.530. Parece um curso de coaching, gente. É mais ou menos o mesmo preço. Vale também destacar o crescente interesse jornalístico pela espiritualidade. Um dia após a publicação da matéria sobre mediunidade, antes mesmo de a versão final estar disponível no periódico, a mesma Folha de São Paulo publicou um artigo exaltando um dos autores, no qual se lê: já há suficientes dados científicos para afirmar a presença de experiências espirituais no mundo. Covardes jornalismo, para que lado você vai, né? Que coisa, gente. Que coisa. Tem muitos elementos interessantes na pesquisa, mas tem essas coisas aí. O próprio, né, estudo já diz que ele é super preliminar e tudo mais, né? Tem o viés dos pesquisadores, eles são espíritas, não há como negar. Eles usam a linguagem científica da melhor forma possível, acho até que foram bem sucedidos nesse sentido, mas tem esse viés. Por exemplo, se fosse feito por pessoas não espíritas, que também poderia ser um estudo interessante, para tentar validar ou não validar isso, provavelmente daria-se outros resultados, sim. Então, um estudo feito por espíritas, outro por não espíritas, para a gente tentar fazer uma média e eliminar os vieses, pode ser interessante. O que sobrar disso, né, de uma certa quantidade robusta de estudos, pode vir a ser relevante. Mas eu ainda não acho que seja por esses meios da genética que se vai chegar nesse ponto. Então, eu diria que a genética da mediunidade ainda é uma coisa muito vazia no espaço, ou muito solta no espaço, necessariamente. Nem chega, não digo que chega a ser uma fada dos dentes, mas parece-me bastante solta no espaço, né? Dando um resuminho assim, né, das questões. Esse estudo então identificou alterações genéticas em médios que podem estar relacionadas à mediunidade. Essas alterações podem estar ligadas ao sistema imunológico e ao processamento de informações do ambiente. O estudo comparou o DNA de médiuns com seus parentes não médiuns. Os pesquisadores selecionaram médiuns com pelo menos 10 anos de experiência que realizam trabalho mediúnico sem receber benefícios materiais. O estudo sequenciou o exoma dos médiuns e seus parentes. E dos resultados, então, foram identificados 33 alterações genéticas específicas nos médiuns, mas ausentes em seus familiares. A maioria das alterações está relacionada ao sistema imunológico e processos inflamatórios. A proteína ZAP70, que é normalmente expressa em linfócitos T e células NK, foi alterada em 43% dos médiuns. O estudo também identificou variações genéticas relacionadas à glândula pineal. Essas alterações genéticas podem explicar a sensibilidade incomum que os médiuns têm. No entanto, não é necessariamente preciso ter uma determinada combinação genética para ser médium. E essa é a minha tese, a minha afirmação. Não é necessariamente preciso ter uma determinada combinação genética para ser médium, gente. Aí é que está. Porque pode ser bem complicado e ter um efeito oposto ao que se quer, que é de validar de alguma forma a mediunidade. Tem a questão de validar o fenômeno mediúnico como um todo, não necessariamente o espírita, mas se o objetivo por trás for validar o espiritismo, isso vai ser bem complicado. Aí estaremos tratando de um tipo de design inteligente, o mesmo problema do design inteligente, que é o criacionismo, né? De alguma forma o mesmo problema. Talvez não seja essa a intenção dos autores, mas é de se trabalhar isso. As minhas considerações aí são as seguintes.
O naturalismo fisicalista, aquele científico, né, que não é o expandido que fala o Alexander, ele nega o invisível ou o que não é mensurável. O naturalismo expandido, né, segundo o Alexandre Moreira Almeida, ele incluiria o invisível, o espiritual, entre aspas, mental, a consciência. Ok. Genes realmente podem não explicar a mediunidade ou o psiquismo em si. Se é uma predisposição espiritual, inclusive de outras vidas, para quem acredita nisso, né, não precisa estar expresso. Né, o poder mediúnico ou o psiquismo não precisa estar expresso nos genes, porque não seria algo horizontal, físico, passado de pai para filho, mas um dom transversal, que é espiritual. Entenderam? Algo horizontal, que é onde eles estão trabalhando, seria algo físico, passado de pai para filho, tanto que daí a ideia de genética. Mas se for um dom transversal, que é espiritual, ele não tem essa expressão genética, que é a minha hipótese. E é de todos os mestres orientais e outros também, né, que acreditam na espiritualidade, de que isso é transversal e não horizontal. Ou seja, vem por elementos espirituais que têm a ver com aquele ser que desenvolveu as capacidades e não tem expressão necessariamente genética. Eu digo necessariamente porque nós nem temos como confirmar que não tenha nenhuma visão, né? Mas é complicado isso. Então tentar validar a espiritualidade pela genética pode não ser o melhor caminho, gente. Mas eles estão tentando, talvez sirva a pesquisa desse para chegar a essa conclusão, inclusive, né? O que seria o ideal se a gente fosse tentar dizer alguma coisa nesse sentido? O ideal seria, por exemplo, criar um novo método para pesquisa e para validação de fenômenos espirituais, tipo esses, né, que fosse independente dos vieses fisicalistas, ou pelo menos daqueles mais radicais que nós vemos hoje. Se o naturalismo expandido, né, essa visão que deu o Moreira Almeida, encampar essa ideia, pode ser ele a fazer isso. Mas usar métodos fisicalistas para tentar validar o que extrapola o físico, pelo que se propõe, né, pode ser muito complicado e ineficaz. É um trabalho mais para a filosofia da mente, a ciência da mente ou consciência, e para o pensamento integral e sistêmico até. Quiçá até para a nova física, vai se saber, né? Digam o que vocês acham aí. Quem quiser acessar o estudo especificamente, né, gente, vai poder fazer isso diretamente no link do trabalho deles, né, que eu deixo o link na descrição do vídeo para que vocês consigam acessar. Então, mais uma vez aqui, esse é o Wagner Gattaz, o principal proponente da pesquisa, e o Alexandre Moreira Almeida. Eu conheci pessoalmente muitos anos atrás. Então, eles que estão avaliando essas questões. Muito bem, mas como eu digo, eu ainda acho que não é a melhor forma de tentar validar as questões espirituais. Claro que, na verdade, gente, tudo isso está passando por muitas coisas, esse tipo de pesquisa sobre a espiritualidade. E métodos que são usados pela ciência fisicalista convencional não são adequados para essas pesquisas. Eu digo assim, são coisas totalmente ou subjetivas, o que complica, como foi o caso aqui, né, se usou critérios subjetivos no final, ou mesmo quando se tenta usar os mais objetivos possíveis, né, que foi inclusive a sugestão do Yamashita e do Orsi, a gente esbarra em vários problemas que inclusive o próprio Dean Radin, no livro Mentes Interligadas, que eu ainda vou fazer vários vídeos sobre isso, sobre esse livro e suas propostas, ele mesmo mostra as dificuldades que se tem para algumas coisas. Ele tem métodos até mais inteligentes para se tentar validar isso. Mas da forma como foi feito, eu acho que ficou devendo. Ficou devendo. Eu não pude bater palmas e dizer, finalmente agora está se comprovando a mediunidade, Paulo. Não digam essa bobagem, porque não foi isso que aconteceu. Talvez esses trabalhos sirvam mais para dizer que mediunidade, vidência, o psiquismo, seja lá o que for, não tem correlação com genética do que qualquer outra coisa. Não tem, inclusive, causalidade, né? Correlação pode ter com, talvez... Vou dar um exemplo bem extrapolado aqui, para mostrar para vocês aonde que isso pode ser. Digamos que pessoas, né, vamos pegar em casos assim, tudo muito generalizado, para poder fazer o exemplo. Digamos que pessoas que são espiritualizadas, digamos assim, que têm um desenvolvimento espiritual que inclua a mediunidade ou outras formas de psiquismo,
elas, por conta dessa prática, dessa conexão com seres de outros planos, elas adquiram certas capacidades de percepção da realidade. Isso interfira na sua própria saúde mental, por estarem ampliando a sua consciência, digamos assim, ou expandindo, como se usa. Que isso interfira positivamente na sua saúde, embora esse é um elemento que eu considero meio complicado, porque tem fatores kármicos para quem acredita em karma que estariam um pouco independentes da capacidade mediúnica aí. Mas digamos isso, que essas coisas levassem essas pessoas a algumas dessas capacidades. Inclusive para nascerem ou renascerem com certas predisposições biológicas que refiram-se a isso. Isso seria então uma consequência de processos espirituais e não uma causa de processos espirituais. Se o que eu estou dizendo é verdade, não há como se estabelecer causalidade entre esses genes ou quaisquer outros e mediunidade. Correlação, só essa correlação do tipo que eu fiz agora, que é bem extrapolada, é bem imaginada, só para dar uma ideia do que eu quero dizer com isso. Mas é positivo esse tipo de pesquisa? De certa forma, assim, nem que seja para dizer, né, e confirmar o que eu acabei de dizer. Eu acho que nós precisamos de novos métodos, né, me lembrando de Thomas Kuhn, Paul Feyerabend. A ciência precisa ser mais corajosa, como diz Feyerabend, em relação a certas pesquisas de coisas que estão fora do escopo comum, como os fenômenos espirituais, paranormais e outros, né? Mas dessa forma que foi feito aí, é como tentando carregar alguma coisa do antigo fisicalismo aí para o outro lado, não sei, ficou meio estranho. Quem sabe, né, até eles fazendo novas pesquisas, percebam que não é por aquele caminho específico, e que são outros os fatores relacionados. Eles citaram até a questão da glândula pineal, né, que é pesquisada pelo Sérgio Oliveira, que pesquisa os cristais de apatita que se formam, né, na parte calcificada da glândula pineal, e segundo ele esses cristais seriam, digamos, replicadores de uma capacidade, ampliadores de uma capacidade de percepção extrasensorial ou mediúnica, então no caso dele que também é espírita. Pois é possível que sim, mas não sei se esses elementos físicos são tão relacionados assim. Não necessariamente. Então é algo a ser avaliado, que tipo de viés problemático nós temos nesse tipo de afirmação. Porque ele tem um viés que pode dividir as pessoas ou separar as pessoas por certas características biológicas delas, genéticas, e isso pode ser um pouco perigoso. Não só por uma questão do que já aconteceu no passado, mas ser um viés completamente errôneo para a pesquisa. Claro que eu sei que eles não têm nenhuma intenção negativa nisso, mas ainda assim a gente tem que ter esse cuidado. Então, coloquei a minha opinião, que também é preliminar, até porque se o estudo deles não é conclusivo, eu dar uma opinião conclusiva seria uma canalice da minha parte. Não vou fazer isso mesmo. Né? Não mesmo. Vou até, digamos, dar parabéns pela pesquisa deles, mas ela tem e ela precisa ser criticada. Para ser ciência, ela precisa ter ponto, contraponto, outras pesquisas, avaliações, né? Da filosofia da mente mesmo, onde eu me insiro, né, como um pesquisador de filosofia da mente. Então, as minhas críticas foram baseadas nesse elemento, não foram críticas genéticas, porque eu não sou um geneticista, não sou especialista nisso, mas fiz as minhas argumentações baseado em filosofia da mente. Né? Essa é a questão. Então eu gostaria de saber o que vocês pensam sobre isso. Tá aí, vocês podem fazer suas próprias considerações, pessoal. Ok? Muito bem. Bom, quem chegou até aqui, gostou do nosso vídeo, né? Por gentileza, curte nosso vídeo, compartilha com os seus amigos que também se interessam por essas questões de mediunidade. Se inscrevam no nosso canal se ainda não são inscritos, agradeceria muito. Quem puder se tornar membro, também agradeço. Temos 3 faixas de contribuição, a mais em conta é menos de R$5, gente. É espontâneo isso. Quem quiser fazer um Pix de apoio em qualquer valor para ajudar o canal, pode usar a chave Pix, que é o meu e-mail, psteckel@gmail.com. Agradeço todo e qualquer apoio que vocês puderem nos dar, pessoal. Quem quiser me seguir nas redes sociais, né, @paulosteckel é o meu identificador no YouTube, né, que é youtube.com/paulosteckel. Psteckel é como vocês me encontram no Instagram, no Threads e no Blue Sky. TikTok paulo.steckel. x_steckel e meu e-mail psteckel@gmail.com.
Vocês podem usar para tudo. Dúvidas, sugestões, críticas, o que vocês quiserem, pessoal. Estou totalmente à disposição de vocês. E era isso então que eu tinha para hoje. Um episódio bem longo, 1h40 praticamente, de um episódio de ciência espiritual, mas era necessário para esmiuçar até a última gota esse material deles, para vocês entenderem o quanto é consistente, ou não, no final da história, vemos assim, né? Por enquanto, mas é uma pesquisa bem intencionada, sim. Eles querem saber algumas coisas. Esse é o ponto que tem que ser enaltecido, gente, ok? Não vou demonizar a pesquisa deles, não vou rebaixar de forma alguma. Mas temos que tratar a crítica com responsabilidade, com maturidade. Quem é cientista tem que estar aberto à crítica, sempre. Senão vai fazer outra coisa, né? Com certeza. Ok? Era isso que eu tinha para hoje, gente. E até o próximo episódio de Ciência Espiritual.